O coronel que matou a própria esposa. A loucura e a vingança no último baile da Casagrande, 1870. O estupim. A confirmação do segredo e a loucura. A mancha que o sangue não lavava a Casagrande do coronel Dantas de Mendonça era uma fortaleza. Mas fortalezas não resistem a minas plantadas de dentro para fora. E a mina do coronel era o silêncio. Durante anos, a dúvida roeu sua mente. Um câncer que se alimentava de sua honra ferida. Ele podia chicotear um escravo, esmagar um competidor político, mas não podia controlar o que nascia de sua própria cama. Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos. O medo de Dantas não era apenas o adultério. Era a miscigenação. O herdeiro, o menino que se tornaria o barão e levaria seu nome, tinha um tom de pele e um tipo de cabelo que, para a mente doente do coronel, gritavam traição. Mas faltava prova, o estupim para a loucura total. E a prova não veio de um rival, mas de uma fonte que ele sempre desprezou, um homem que ele considerava uma ferramenta, Jeremias. Jeremias era o novo feitor Mor, um mulato livre e ambicioso, com a beleza e a inteligência que faziam a dona Sofia suspirar, mesmo sob o jugo do matrimônio. O coronel o desprezava, mas o tolerava pela eficiência. E foi Jeremias quem, movido por uma inveja ardente do poder de Dantas, e não por lealdade, trouxe o golpe final. Ele não tinha ideia do incêndio que estava acendendo. Em um cochicho calculado, Jeremias não apenas confirmou a infidelidade da esposa, mas revelou o nome do verdadeiro pai. E a identidade desse pai era um choque tão profundo, que quebrou as últimas amarras de sanidade do coronel. O sangue de escravo havia triunfado sobre o sangue do Senhor. A queda no abismo da paranoia. O mundo do coronel Dantas de Mendonça se desfez em um segundo, esmagado pela palavra de um homem que ele considerava inferior. Ele dispensou Jeremias com um olhar que prometia a morte lenta, mas com uma calma assustadora. A essa altura, a raiva não era mais um calor, mas um frio cortante, uma certeza cirúrgica. Dantas não era um homem de meias medidas. Sua reação não foi de luto, mas de planejamento destrutivo. Ele se isolou no escritório, onde a luz fraca das velas ampliava as sombras, transformando o local em uma câmara de tortura mental. Ele pegou um pesado livro de razão da fazenda, que detalhava os nascimentos e as mortes, o inventário de sua riqueza humana. Mas ele não estava procurando números, ele estava procurando por si mesmo, por sua dignidade perdida, por uma lei que pudesse justificar o que viria a seguir. A cultura da época, a mesma que permitia a ele ser dono de vidas, também permitia que ele visse a esposa como uma propriedade defeituosa. Ela não era uma parceira. Era um vaso que falhou em manter a pureza do conteúdo. E a mancha em seu filho, o herdeiro, era uma declaração pública e viva de sua impotência. O pacto conjugal havia sido profanado por uma união que, para a mentalidade escravocrata do coronel, era uma abominação. Ele começou a caminhar pela sala, as mãos fechadas em punhos, os passos pesados e irregulares. A audição aguçada, fruto da paranoia, captava o som distante da valsa ensaiada no salão. Era a música de sua humilhação. A loucura de Dantas residia na sua certeza de que o crime da esposa não era um erro humano, mas um ataque frontal ao império. Sua honra e seu prestígio político estavam construídos sobre a ideia de uma linhagem imaculada e branca. Se o segredo vazasse, e Jeremias era uma bomba relógio, ele seria ridicularizado, isolado, e sua família perderia o respeito social que sustentava seu poder econômico. A única forma de restaurar essa honra e silenciar o segredo de forma definitiva era por meio de um ato tão extremo que todos os outros boatos se calariam diante do horror. Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos. A escolha do palco e do momento. O coronel Dantas havia decidido. O assassinato não seria um ato de desespero escondido, mas um espetáculo de purificação. A esposa seria a vítima, mas a plateia seria a sociedade. Ele convocou seu alfaiate e exigiu que o terno fosse impecável. Convocou a cozinheira para garantir que o menu fosse digno da realeza. Ele agia com uma normalidade assustadora. Este não era o comportamento de um homem em luto. Era o de um artista preparando sua obra-prima final. O baile será o mais grandioso que esta fazenda já viu, ele declarou à sua filha mais velha, forçando um sorriso macabro. A escolha do local era estratégica.
o Salão Nobre da Casa Grande. Este salão era o coração da sua dinastia, o local onde se decidia o destino da província. Era ali que o poder de Dantas era mais visível, onde ele era mais inatingível. Ao cometer o crime naquele palco, diante dos juízes, dos barões e dos bispos, ele estava garantindo que o escândalo fosse tão grande que apagaria a mancha da miscigenação. Era uma lógica insana, mas coerente com sua moralidade distorcida. Um crime de sangue anularia um crime de honra. Ele desceu ao porão, um local que guardava os instrumentos de tortura, mas também objetos de valor inestimável. Seu olhar caiu sobre um punhal de prata maciça que seu avô havia trazido de Portugal, usado em cerimônias de caça. O punhal era um símbolo de linhagem e nobreza. Seria a arma perfeita. Ao subir, Dantas parou no quarto de seu herdeiro, o pequeno Afonso. Olhou para o menino adormecido, para aqueles traços que confirmavam sua paranoia. O ódio se misturou a uma dor gélida. Ele não puniria o menino, pois ele precisava do nome Mendonça para continuar. A vingança seria contra a fonte da contaminação. A conspiração silenciosa e a Dama de Vermelho. Enquanto o coronel preparava seu palco de horror, Dona Sofia sentia a morte iminente. Mulher da elite, ela não tinha direitos legais. Era uma mera extensão do patrimônio do marido. Mas ela não era burra. A mudança no olhar de Dantas, o silêncio pesado que ele mantinha, tudo lhe dizia que o segredo havia sido descoberto. Sofia, em seus momentos de solidão, começou a planejar sua própria forma de vingança silenciosa. Ela não podia fugir. Para onde iria uma mulher sozinha e desonrada no Brasil imperial? Ela não podia pedir ajuda, pois seria internada como louca. Sua única arma era a resistência moral e a escolha da dignidade em face do fim. Na tarde do baile, a modista trouxe o vestido carmesim, o Dama de Vermelho. Sofia o vestiu não como uma rainha, mas como uma mártir. Ela sabia que a cor vibrante seria o último registro de sua vida, o contraste chocante contra a brancura da Casa Grande. Era sua última declaração de desafio. Ela não se esconderia. Ela pediu para a escrava de confiança, generosa, uma velha africana que cuidava da costura e dos segredos, que lhe trouxesse uma pequena garrafa de um licor forte, proibido pelo médico. Generosa, com a sabedoria e a dor de quem viu gerações de violência, obedeceu em silêncio, sabendo que estava ajudando sua senhora a enfrentar o destino. No camarim, enquanto as mãos de Generosa ajudavam a apertar o espartilho de seda, Dona Sofia sussurrou: "Seja qual for o meu fim, você e o menino estarão seguros. Eu garanto." Generosa não perguntou nada. Ela apenas a olhou com uma profunda tristeza. A vítima estava se preparando para a execução, e o coronel para o crime que o baniria da sociedade, mesmo que ele vencesse. O prelúdio ao desastre. Na hora marcada, os salões se encheram. A elite circulava, trocando bajulações e venenos verbais. O coronel Dantas e Dona Sofia desceram a escadaria, a imagem perfeita do poder. Mas, para os mais observadores, algo estava terrivelmente errado. O coronel sorria demais, um sorriso tenso e artificial, enquanto seus olhos percorriam o salão, avaliando cada rosto, cada convidado. Ele parecia um predador observando sua presa, mas sua presa estava ao seu lado. Dona Sofia bebia o licor em demasia, o que dava a seus olhos um brilho febril, quase indiferente. Ela parecia flutuar pela festa, alheia ao seu próprio destino. Ela estava se despedindo. Durante o buffet, um dos deputados mais influentes, o Dr. Alvarenga, puxou o coronel para um canto, buscando apoio para uma votação na Câmara. Dantas o cortou com uma frieza típica. "Esta noite, deputado, não falamos de política. Falamos de honra. E a honra é um assunto de família." Alvarenga recuou, assustado. O clima de festa estava sendo sufocado por uma tensão invisível. O coronel então fez um gesto grandioso, chamando a orquestra para tocar a valsa de abertura, o Danúbio Azul. Ele estendeu a mão para Sofia. "Minha querida esposa", disse ele, a voz baixa, mas cortante, "esta será a nossa última dança. E o último baile desta casa grande." Sofia o encarou, o licor a tornando destemida. Ela sorriu, um sorriso vazio, e aceitou a mão do marido. O palco estava montado. A orquestra começou.
E o coronel Dantas, com o punhal de prata escondido sob o casaco, levou sua esposa para o centro do salão. O relógio batia meia-noite, e o Império estava prestes a testemunhar sua própria decadência. Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos. O último baile e a tensão crescente. A música da hipocrisia. A orquestra começou o Danúbio Azul. A valsa, um símbolo da leveza europeia e da riqueza importada, soou estridente no salão que, para o coronel Dantas, havia se transformado em uma arena. Ele conduziu Dona Sofia para o centro da pista, o epicentro da hipocrisia social. Os convidados, figuras importantes do Império, sorriam, sem saber que estavam a segundos de testemunhar não uma dança, mas uma execução pública. A tensão entre o casal era palpável, um fio invisível e eletrizado que só eles sentiam. Para os outros, era apenas o poder dominante do coronel a guiar a dama de vermelho. Mas, para Sofia, cada passo era uma contagem regressiva. Ela sentia o peso do olhar do marido, um olhar que não via mais uma esposa, mas sim o vértice de uma traição. Enquanto rodopiavam, Dantas manteve o rosto fixo no dela, o sorriso congelado, a boca se movendo apenas para sussurrar veneno. Olhe para eles, Sofia, ele sibilou, sem mover os lábios, a voz baixa e ameaçadora, todos pensando que somos o modelo de poder e pureza. Sofia, sob o efeito do licor e da coragem do desespero, respondeu no mesmo tom abafado, o rosto ainda sorrindo para a plateia. Eles veem o que querem ver, Dantas. Sempre foi assim nesta casa. Não por muito tempo, ele rosnou, apertando o braço dela com uma força brutal. Você me envergonhou diante da história. Você manchou o nome Mendonça com sangue de senzala. Você trocou a eternidade da minha linhagem por um momento de fraqueza. O desafio da dama. Neste momento, a dama de vermelho revelou sua verdadeira força. Ela não era mais a esposa submissa. Ela era uma mulher que havia aceitado seu destino e agora o desafiava. E você, ela sussurrou de volta, com um brilho de desprezo nos olhos. Você trocou a vida e a dignidade de centenas de almas por terra e café. Sua linhagem foi construída sobre o chicote e o horror. Seu medo não é do sangue do nosso filho, é de ser exposto. Seu medo é que descubram que seu poder é uma farsa. A palavra farsa atingiu o coronel como um tiro. Seu rosto contorceu-se por um instante, mas ele o controlou antes que os convidados pudessem notar. Ele parou no meio da valsa, que continuava a tocar ao redor deles. O público continuava a girar. A música alta abafava a conversa mortal no centro do salão. Você selou seu destino, ele disse, a voz quase inaudível, mas carregada de ódio. Não, retrucou Sofia, o olhar fixo no dele. Você selou o nosso. E o da Casagrande. Você está prestes a manchar esta casa com um crime que nem mesmo o Império será capaz de perdoar. O anel de observação. A parada brusca do casal foi notada. Vários pares, incluindo o Dr. Alvarenga, diminuíram a velocidade da dança, formando um semicírculo involuntário. Eles observavam o casal, curiosos com a rigidez do coronel, mas a música e o álcool atenuavam o senso de perigo. A elite achava que era apenas um momento de paixão conjugal, a força bruta de um barão a ser estabelecida. Dantas sorriu para a multidão, um sorriso de satisfação fria. Ele sabia que a plateia estava pronta. Seu palco estava montado. Ele não precisava de testemunhas para traição, mas precisava delas para vingança. Ele estendeu a mão lentamente, como se fosse acariciar o rosto de Sofia. Ela não se moveu. Seus olhos, vermelhos de licor e resignação, estavam fixos nos dele, esperando. A música atingiu um crescendo. O coronel Dantas de Mendonça estava pronto para provar ao mundo, e a si mesmo, que seu nome e seu poder valiam mais do que a vida da mulher que ele considerava a destruição de seu legado. O clímax. O assassinato e o silêncio chocante. O ato agressivo. A valsa atingiu seu ápice. O Danúbio Azul cresceu, transformando-se em um redemoinho frenético de música, sedas e rostos sorridentes. O coronel Dantas de Mendonça, com Dona Sofia nos braços, girava com uma ferocidade contida que disfarçava a intenção. Seus olhos não desgrudavam dos dela. O ódio dele era um mantra silencioso.
O desafio mudo dela era a última gota de óleo no fogo da loucura. A mão direita do coronel, firme e pesada, deslizou para o interior do casaco. Ninguém notou o movimento. Em um salão onde a etiqueta exigia total discrição, um homem de seu poder era invisível a qualquer escrutínio. Os convidados estavam muito ocupados em manter suas próprias fachadas e observar a opulência da Casa Grande. Então, o coronel parou de girar. O movimento foi abrupto, desfazendo a cadência da dança. A orquestra, ainda embalada pelo ritmo, continuou por uma fração de segundo, mas o silêncio do casal no centro da pista era ensurdecedor. O doutor Alvarenga, o deputado que observava de perto, notou a rigidez nos ombros do coronel. Pensou ser uma discussão boba de casal. A mão de Dantas emergiu do casaco, não para acariciar, mas segurando o punhal de prata maciça. O brilho metálico foi a primeira coisa que a senhora de Albuquerque, a matrona mais próxima, percebeu. Mas antes que pudesse sequer formar a palavra arma na garganta, o movimento veio. Foi rápido, preciso e letal. O coronel Dantas não hesitou. Seu movimento não foi um ato de raiva cega, mas sim uma execução fria e calculada, impulsionada por anos de orgulho ferido e domínio absoluto. A lâmina de prata, destinada à caça, rasgou o veludo carmesim. O punhal afundou. Não houve grito. A música e a surpresa foram mais rápidas que a dor. Dona Sofia, a dama de vermelho, cambaleou. Seu sorriso vazio desapareceu. Seus olhos se arregalaram em uma expressão de choque, que rapidamente se transformou em aceitação trágica. Ela não tentou se defender. A única coisa que escapou de seus lábios foi um som gutural, um soluço que a orquestra, finalmente notando a interrupção, não conseguiu abafar. O silêncio do terror. O mundo parou. A orquestra gaguejou e a música morreu em um som estrondoso e desafinado. A valsa foi substituída por um silêncio tão denso e pesado que parecia absorver a luz do salão. O tempo se esticou, transformando o clímax em uma eternidade macabra. Dona Sofia desabou lentamente, como uma boneca cujos fios foram cortados. Seu corpo, envolto no vestido carmesim, tornou-se indistinguível da mancha que se espalhava rapidamente pelo tecido e, depois, pelas tábuas de lei do salão. O sangue escorreu e lavou o centro do palco de dança. O coronel Dantas permaneceu em pé, imóvel. O punhal de prata caiu de sua mão, batendo no chão de madeira com um tilintar metálico que, naquele silêncio sepulcral, soou como um sino funerário. Seus olhos estavam vidrados, olhando não para o corpo de sua esposa, mas para a mancha de sangue que ele havia derramado, a prova visível de que ele havia purificado seu nome. Ele parecia, finalmente, em paz em sua loucura. O choque na plateia foi absoluto. Os barões, os juízes, os deputados, todos os pilares do império, estavam paralisados, congelados em poses de dança inacabada. O cheiro de pólvora, que era familiar em disputas políticas, foi substituído pelo cheiro de ferro do sangue, que era intimamente familiar a todos ali presentes. A reação da elite. O primeiro som a romper o silêncio não foi um grito de horror, mas o barulho de um copo de cristal que o doutor Alvarenga deixou cair, estilhaçando-se no chão. E, então, o caos. Não um caos de histeria, mas um caos de vergonha e medo. A senhora de Albuquerque soltou um grito abafado, levando as mãos aos lábios, horrorizada não apenas pelo assassinato, mas pela exposição. O coronel Dantas de Mendonça havia cometido um crime indizível no único lugar que realmente importava. Em público, diante de seus iguais. Os homens começaram a se mover, mas não para prestar socorro ou prender o coronel. Eles se moviam para fugir. O deputado Ribeiro tropeçou em seus próprios pés, tentando alcançar a saída da frente. Os barões cochichavam, desesperados por se desvincular do evento, por apagar o que viram. O pânico não era pela violência, mas pela contaminação do escândalo. Eles haviam sido testemunhas de um crime que abalava as próprias fundações morais do seu poder. O coronel Dantas, ainda em seu estado catatônico de triunfo insano, observava a debandada. A vingança estava completa. Ele havia destruído sua esposa, seu nome, seu império, e agora estava desmoralizando toda a elite que fugia em desespero, tentando não sujar os sapatos caros no sangue de Dona Sofia. No meio do pânico, apenas um grupo não se moveu: a criadagem.
As mucamas e os escravos, que serviam nas bordas do salão, estavam paralisados, mas por um motivo diferente. Em seus olhos, não havia apenas horror, mas sim um vislumbre de justiça sombria. O senhor que tratava a vida como mercadoria havia se destruído, se tornando um assassino perante a lei que ele próprio representava. E o sangue derramado não era o deles, mas o de sua casta. Era um momento de silêncio contemplativo, uma silenciosa vitória moral na escuridão da senzala. Excelente! O palco do crime foi montado e executado. Agora, vamos desenvolver a estrutura 5, as consequências, punição, vingança e colapso da fazenda, com o máximo de detalhes e foco no destino trágico do Coronel Dantas e de sua Casagrande. O objetivo é atingir as 1.900 palavras, aprofundando o castigo e a decadência. As consequências, punição, vingança e colapso da fazenda. O espetáculo pós-morte. O Coronel Dantas de Mendonça continuou parado no centro do salão, observando a fuga caótica da elite. Seu olhar vidrado não expressava arrependimento, mas a satisfação mórbida de quem havia cumprido uma missão. A dama de vermelho jazia a seus pés, o corpo silenciando o segredo, mas o sangue gritando o crime. O silêncio da criadagem era a prova mais amarga de seu fracasso. No momento de sua maior tragédia pessoal, nem mesmo os cativos mostravam medo, apenas uma fria e silenciosa contemplação da ruína de seu algoz. A primeira autoridade a chegar não foi a polícia, mas o Dr. Alvarenga, o deputado que tentava desesperadamente salvar as aparências. Ele retornou com 2 de seus criados, mais por obrigação social do que por coragem. Ao ver o corpo de Dona Sofia e a figura estática do coronel, Alvarenga soube que a história daquela noite enterraria a carreira de muitos e selaria o fim da fazenda Bom Retiro. Ele ordenou, com a voz tremendo, que chamassem a guarda. A prisão do coronel não foi um ato de força, mas uma formalidade grotesca. Ele não resistiu. Quando os guardas o algemaram, Dantas apenas sussurrou, com um sorriso distorcido: "A mancha está lavada. O nome está limpo." O único objeto que ele insistiu em levar consigo era o punhal de prata, agora manchado de sangue. A arma do crime era, para ele, um troféu de honra restaurada. O julgamento social. O crime de Dantas chocou o império, não pela violência em si, a violência era cotidiana nas fazendas, mas pelo local e pela vítima. Não se matava a esposa em frente aos convidados mais importantes do país. O escândalo era a verdadeira punição. A imprensa do Rio de Janeiro se banqueteou com os detalhes macabros, apelidando o evento de o crime da meia-noite. O coronel, que antes era reverenciado, foi transformado em um monstro, um símbolo da decadência moral da aristocracia rural. As acusações não se limitaram ao assassinato. O doutor Alvarenga, e outros rivais políticos, aproveitaram o momento para desenterrar anos de brutalidade nas senzalas, de dívidas não pagas e de manipulações eleitorais. O corpo de Dona Sofia mal havia sido enterrado e a reputação do coronel já era carvão. O julgamento foi um circo. Dantas, que esperava ser aclamado por seu ato de honra, viu-se ridicularizado. Seus advogados tentaram a tese da loucura temporária causada pela traição, um argumento que faria a plateia engolir a purificação do sangue. No entanto, o promotor, um jovem liberal ambicioso, usou a própria natureza do coronel contra ele. Como pode um homem que demonstra tal controle sobre a vida e a morte de centenas de escravos, subitamente enlouquecer apenas por causa de uma disputa conjugal? Sua loucura, excelências, não é doença. É a arrogância do poder absoluto que acredita estar acima de todas as leis, inclusive as divinas. Dantas foi condenado a muitos anos de prisão, mas o verdadeiro veredito veio de sua própria mente. A queda do Titã e a ruína financeira. Na cela úmida da prisão, o coronel Dantas de Mendonça, que estava acostumado ao poder absoluto, desmoronou. Longe de sua Casagrande, ele não era mais o Titã. Era apenas um homem envelhecido e fraco, consumido pela paranoia. Ele passava os dias olhando para o punhal, o reflexo distorcido da lâmina sendo seu único espelho. Ele esperava que seu ato de violência garantisse a glória, mas só trouxe a humilhação. O sangue da esposa havia falhado em limpar a mancha do filho. A fazenda Bom Retiro, sem a mão de ferro de seu senhor, começou a se desintegrar. Seus bens, que valiam uma fortuna, estavam agora sujeitos à cobrança dos credores e à execução de hipotecas.
O escândalo e o assassinato haviam afugentado os compradores. Ninguém queria herdar uma terra manchada por um crime tão notório. Os escravos, por sua vez, sentiram a mudança no ar. A vigilância relaxou. A ausência da violência implacável do coronel abriu brechas para a resistência. As fugas aumentaram. Grupos de escravizados mais ousados se reuniram e formaram pequenos quilombos nas matas vizinhas, aproveitando o caos e a desmoralização dos capatazes, que estavam sem ordens e sem salário. A estrutura que Dantas havia construído sobre a opressão estava desabando sob o peso da própria tragédia familiar. A vingança silenciosa e a profecia de Generosa. A vingança final não veio do Império, mas da senzala. Generosa, a escrava que ajudou Dona Sofia a se vestir para o último baile, havia cumprido sua promessa silenciosa. Ela garantiu que o herdeiro, o pequeno Afonso, fosse levado para longe da fazenda, escondido em um vilarejo distante, sob os cuidados de libertos. O coronel pensou ter purificado o nome de sua linhagem, mas, ironicamente, seu herdeiro estava sendo criado por aqueles que ele considerava inferiores. A fazenda, que não conseguia mais produzir nem pagar as dívidas, foi abandonada. Em 1872, o antigo feitor-mor, Jeremias, aquele que havia revelado o segredo, retornou à fazenda. Ele não veio para tomar posse, mas para observar a ruína. Ele encontrou a casa grande vazia, cheia de poeira e teias de aranha. Os boatos diziam que a alma de Dona Sofia assombrava o salão, e que nos aniversários do crime, o som da valsa podia ser ouvido, seguido por um grito abafado. Jeremias, ao entrar no salão nobre, viu a enorme mancha escura de sangue no centro do piso de tábuas de lei. A mancha que ninguém conseguirá remover. Ele riu, um riso frio de satisfação. A vingança silenciosa de quem era tido como nada havia se completado. O coronel Dantas havia destruído seu próprio império para punir o sangue impuro. Mas no final, foi esse mesmo sangue, misturado com o de sua esposa, que manchou a Casa Grande para sempre. O destino final do coronel. O coronel Dantas não durou muito na prisão. A loucura se instalou definitivamente. Ele se recusava a comer, repetindo incessantemente que o sangue na lâmina de prata era o sangue limpo, o sangue puro. Uma noite, os guardas o encontraram. Ele estava morto. Não foi por doença ou por briga. Ele havia cometido suicídio, usando o próprio punhal de prata que a justiça havia ironicamente permitido que ele mantivesse. Ele cravou a lâmina no peito, em um ato final de autopurificação e desespero. O corpo do coronel Dantas de Mendonça foi enterrado sem honras, em uma cova anônima. A fazenda, vendida a preço de banana e trocando de mãos anualmente, nunca mais prosperou. Tornou-se um local evitado, uma lenda de horror e maldição, o símbolo da arrogância que se autodestrói. O último baile não marcou apenas a morte de Dona Sofia. Marcou o fim de uma era de poder desmedido e a prova de que, no Brasil imperial, o sangue da tragédia escorria da Casa Grande com a mesma facilidade que escorria da senzala. O maior medo de Dantas se cumpriu. Seu império desmoronou em um escândalo que jamais foi esquecido. E o sangue impuro, ironicamente, era o único que sobreviveu. O legado da mancha e a maldição da terra. O destino do último Mendonça. A Casa Grande do Bom Retiro tornou-se um espectro, mas o sangue da tragédia persistiu no único sobrevivente da linhagem principal. Afonso de Mendonça, o herdeiro ilegítimo, o pivô da loucura do coronel. Afonso, retirado da fazenda por Generosa antes que o escândalo consumisse, cresceu longe do cheiro do café e do chicote, criado por uma comunidade de libertos e forros na periferia de um pequeno vilarejo. Paradoxalmente, o menino que o coronel Dantas temia por causa da mistura de sangues, foi salvo justamente pelo carinho e pela proteção da cultura que Dantas tanto desprezava. Generosa, em seu silêncio sábio, garantiu que Afonso conhecesse a verdade sobre sua mãe, Dona Sofia, lembrando não como uma traidora, mas como uma vítima sacrificial da arrogância. Ela moldou o legado de Afonso com a dignidade que o coronel havia tentado roubar. Afonso nunca herdou o prestígio ou a fortuna. Quando alcançou a maioridade, a fazenda Bom Retiro já estava em ruínas, trocando de donos que fugiam da dívida e da má fama. Ele era um Mendonça apenas no nome e na certidão. Na vida real, era um marginal para a elite branca e um testemunho vivo para a comunidade negra.
O desejo obsessivo do coronel de perpetuar um nome puro resultou em sua própria anulação. O nome Mendonça foi reescrito pela miséria e pela exclusão social. A tragédia do coronel Dantas de Mendonça não estava apenas no crime, mas na ironia cósmica de seu castigo. Ele destruiu a esposa para salvar a honra da linhagem, mas a criança que ele marginalizava se tornou o último elo com seu nome, vivendo em um mundo oposto à sua crença. O grito silencioso da Casa Grande. A Fazenda Bom Retiro, a partir daquele baile de 1870, passou a ser conhecida como a Fazenda do Sangue. Ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. Os novos proprietários, pessoas de fora, tentavam ignorar os ecos da tragédia, mas a terra parecia se recusar a produzir. As colheitas definhavam, o gado morria de doenças misteriosas e a cada nova tentativa de reconstruir o prestígio, o lugar revivia o horror. Os relatos dos moradores locais e dos poucos trabalhadores que ousavam ficar na fazenda eram sempre os mesmos. O cheiro de incenso e licor na sala de estar, o som fraco de uma valsa vinda do salão nobre, pontualmente à meia-noite do aniversário do crime, um grito abafado seguido pelo barulho de algo caindo e um silêncio total. A Casa Grande não estava apenas abandonada. Ela estava mal assombrada pelo peso da culpa e da violência. O punhal de prata, a arma do crime, foi recuperado após o suicídio do coronel e nunca mais foi visto. Mas a mancha de sangue de Dona Sofia no piso do salão, que parecia ter penetrado na própria madeira, tornou-se o monumento eterno à loucura de Dantas. Nenhuma limpeza, nenhum lixamento, nenhuma pintura conseguia apagar a cor escura e úmida que lembrava o ato final de agressão. Este local de poder e opulência se transformou em um símbolo de colapso moral, uma lembrança de que a violência extrema, que era aceita e normalizada nas senzalas, podia, em um ápice de loucura, consumir a própria Casa Grande. O império, que fechava os olhos para os crimes cometidos contra os escravos, foi forçado a encarar o crime cometido contra sua própria nobreza. A reflexão final. O preço do poder absoluto. A história do coronel Dantas de Mendonça não é apenas um conto de horror conjugal. É um espelho brutal do Brasil escravocrata. Dantas era um produto perfeito do seu tempo. Um homem cuja identidade estava tão ligada ao poder absoluto sobre vidas que ele perdeu a capacidade de diferenciar a lei da fazenda da lei de Deus. Ele podia dar a morte aos escravos por uma fuga ou por um olhar. Ele acreditava que tinha o mesmo direito de dar a morte à sua esposa por uma traição que ameaçava sua propriedade mais valiosa, seu nome. A agressividade da escravidão criou monstros como Dantas. A tensão social entre senhores e cativos era a força motriz do país. O suspense era a vida diária de quem estava sob o jugo do chicote. E a tragédia era a única saída para a maioria. Dantas acreditou que o assassinato de Dona Sofia era um ato de controle, um xeque-mate para seu legado. Mas, na realidade, foi um ato final de autodestruição. Seu império desmoronou em meses, seu nome foi banido e seu filho, a quem ele tentou proteger com sangue, foi criado longe da mancha da Casa Grande, mas também longe de seu poder. O castigo do coronel não foi apenas a prisão e o suicídio. Foi a anulação total de tudo o que ele valorizava. A Casa Grande tremeu com o crime, e o tremor se espalhou, revelando que a podridão da escravidão estava enraizada no coração da elite, não apenas em suas margens. O sangue que lavou o salão de festas foi o aviso final. O horror não ficaria para sempre contido nas senzalas. A Fazenda Bom Retiro ainda está lá, em ruínas, um testemunho silencioso. A mancha de sangue de Dona Sofia jamais saiu daquelas tábuas. A maldição de Dantas foi a de ter sua história contada não como a de um herói, mas como a de um louco. Mas, a pergunta que fica é: o verdadeiro castigo do coronel Dantas foi a morte solitária na prisão, ou a humilhação de ver seu poder ruir, sabendo que o último elo de seu nome e de sua riqueza foi salvo e criado justamente pelo povo que ele tanto oprimiu e desprezou? O que, para você, foi a maior vingança nesta história? Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos.